Então vamos começar perguntando aí pro Doc Trader. Doc, você acredita que essa movimentação é, né, decorrente aí de um cenário de juros muito baixo, de injeção de liquidez? É uma sinalização, é um sinal de perigo aí para os mercados? Eu não só acho, como tenho certeza, né? Inclusive, eu me comprometi comigo mesmo eu tenho os programas de quinta-feira, né, que são retransmitidos aí também para ls.com.vc, que é o Econodoc. Eu me comprometi e os próximos programas eu vou sempre colocar a primeira imagem, que é a imagem do Jerome Powell falando no dia 27 de janeiro, num dia que nós, né, que somos mais antigos do mercado, né, lembra disso, Storm? A gente ia lá, esperava a definição da taxa de juros no Banco Central, era uma semana preocupante, a semana era preocupante. Era a semana que era tensa. Eu tenho certeza que o pessoal nem lembrou que o Jerome Powell ia falar dia 27, porque ele já falou que vai ficar 2, 3 anos com juro baixo, já acalmou o mercado. Na verdade, ele se entregou ao mercado desde 2018, né, quando deu aquele problema em dezembro de 2018, quando o mercado deu uma queda forte. Ele teve que, numa semana, num pronunciamento super tranquilo, né, que era um bate-papo de final de ano, ele se pronunciou e saiu para todo mundo que não, calma, turma, não é assim que a gente vai voltar agora a diminuir o balance sheet, né? Não é bem assim, pode ficar tranquilo. Aí o mercado falou, pronto, o Fed está vendido para o mercado, nós estamos tranquilos que esse juro vai continuar por muito bom tempo. Então eu concordo com a sua pergunta, acho uma colocação ótima para começar o programa, que é o seguinte, o grande culpado disso são os bancos centrais e a grana fácil no mercado. Quando você tem isso, e ainda mais num sistema de moeda fiduciária, onde você não necessita mais o lastro de nada, né, para ter esse back da moeda, desde 1971, naquele pronunciamento clássico do Nixon, né, de agosto, quando ele falou, não, é temporário isso, né? Temporário está durando até hoje, não tem mais o backboard, é a moeda fiduciária. Quem falou que não há nada mais permanente do que um programa temporário do governo. 50 anos, vai completar em agosto 50 anos, quer dizer. Então isso sim é um dos culpados, mas eu acho que a gente deve lembrar na nossa conversa hoje do funcionamento do mercado, porque isso é que está extremamente disfuncional em alguns aspectos, onde alguns agentes regulatórios permitiram, em alguma oportunidade, que GameStop tivesse 157% do float short. Aí você pode falar o seguinte, poxa, mas como é possível uma empresa ter 100 milhões de ações, está chutando, é um pouco menos GameStop, mas só 100 milhões de ações e ter 150 milhões de ações vendidas, por exemplo, né? Isso não é possível. O short sale, que é você vender sem ter a ação, como o Leandro explicou muito bem, deveria ser somente o que ele explicou. Você só vai alugar um papel, chegou naquele limite de alugar, parou, então, teoricamente, o máximo para ter short é 100%. Se você tem 150... No Brasil, inclusive, tem uma regra que é 20%. E essa regra, se é 20, 30 ou 40 ou 50 ideal, não sei, mas essa regra de, pelo menos, na minha opinião, tinha que ser no máximo 50%, né? Estourando 50%. Então isso só acontece por conta de um fator que é extremamente importante, que pouca gente se atenta. Quando você tem uma conta margem num broker aqui nos Estados Unidos, aquele teu papel que está lá, teoricamente, que você comprou e deveria ser seu, o broker usa esse papel para alugar, sem te pagar uma taxa de interest, sem pagar uns juros, porque ele está pegando um produto teu. Isso alguns até oferecem algum pagamento, né? Mas aí você tem que ir atrás de quem oferece. Alguns oferecem um pagamento miserável, mas vende para outro por um pagamento melhor, e ele vai usando esse dinheiro, aí você fala, poxa, mas que absurdo, né? E você não sabe disso. Então isso vai sendo jogado no meio dos brokers e no meio dos market makers, que são as pessoas que foram aí consideradas as grandes vilãs, digamos assim, entre eles a Citadel, que é... A Citadel, o pessoal confunde muito isso. A Citadel tem a Citadel Securities, que é a empresa dela de market maker, e tem a Citadel, que é o hedge fund. Então o Ken Griffin tem essa e várias outras empresas. E o pessoal confundiu um pouquinho. Não, então a Citadel foi ajudada pela IEL, etc e tal. Não, turma, a Citadel Securities, que é de market maker, praticamente hoje não existe nenhum broker que não tenha uma parceria com a Citadel, porque é a empresa que mais faz a gestão, que mais tem os melhores sistemas de HFT, de High Frequency Trading, né, que são os algoritmos, os famosos algoritmos. E o que aconteceu que proporcionou esse caldeirão, né, a água fervendo para depois explodir a panela do short squeeze, foi o fato de você poder alugar uma mesma ação, serviu de aluguel para vários brokers, ou seja, pode chamar de boi gordo, de avestruz, pode chamar de pirâmide, aí cada um vai dar a sua... Isso aí me lembra um pouco a década de 20, quando estourou a bolha, descobriram que tinha
8 vezes mais papel no mercado do que efetivamente foi emitido pelas empresas, né? Ou seja, tinha ação, e naquela época era ação física mesmo, porque ainda não tinha custódia só digital, né? O custódia como funciona hoje. E, enfim, quando as bolhas estouram, a gente vê que o rei está nu, né? E nesse caso, esse rei nu, pouca gente está comentando, né? Como é que tinha 150% do papel alugado? Não, eu acabei de abrir agora aqui, Leandro, se você olhar hoje, acabou de abrir o mercado, então hoje não tem ainda a documentação de quantas ações estão short no dia, isso vai ser documentado no final do dia, mas no final da sexta-feira do pregão de sexta, GameStop, 88,58% de short interest. Ainda tem hoje, com a ação tendo feito aquele short squeeze brutal, indo para uma volatilidade implícita que chegou a 600% num dia, voltou, está na casa ali de 60, 70, e ainda tem 88% de short. Antes de fazer a minha pergunta para o Alexandre, só para explicar para o pessoal que está nos acompanhando, porque eu acho que é importante eles entenderem essa dinâmica, né? Porque só quem já vendeu a descoberto, só quem já teve uma chamada de margem, talvez saiba disso. Então é bom que você já saiba antes de operar no mercado, tenha conhecimento para saber como é que funciona essa dinâmica. Digamos que eu vou lá e vendi a GameStop a $15, porque estava mais ou menos isso, né? $15. Então, para eu vender esse papel a $15, a corretora americana vai me cobrar 50% disso em margem, né? Seria a Reg T normal, 50% de margem. Ou seja, se eu vendi, digamos, $15 mil em GameStop, eu preciso ter $7.500 na minha conta em outras ações, ou em títulos, ou em bonds, né? Enfim, que sejam aceitos como margem para garantir essa operação. Geralmente tem que ser ações de primeira linha ou bons de primeira linha, né? Ou treasuries, enfim, ou dinheiro. É uma dessas coisas que é aceito como margem. Então eu vendi lá $15 mil da GameStop, que eu acho que vai cair de 15 para 10 ou 15 para 5, e tô com uma margem então de $7.500 que eu preciso depositar. A corretora vai lá e vai tirar da minha conta, vai deixar lá reservado $7.500 que eu não posso mexer. Digamos que a GameStop vai de 15 para 30. Então 15 para 30, eu estou agora, né, com prejuízo de 15 mil, porque se eu vendi a 15, se eu tiver que comprar agora, eu tenho que pagar 30. Então eu perdi 100% na operação, na verdade, porque se eu vendi a 15, tenho que comprar a 30, perdi 100%, perdi $15 mil. E aí, quando tiver a $30 mil, a chamada de margem vai ser 15 mil. Né? Vai ser mais. Digamos assim, se não tivesse a questão da volatilidade, seria 15 mil. Será que eu tenho esses 7.500 a mais para dar de margem ou não? Só que como o Doc falou, para evitar que a corretora não tenha que assumir um prejuízo se o mercado subir mais, ela vai pedir uma margem maior. Então ela vai pedir provavelmente 30 mil de margem. E aí eu não tenho os 30 mil de margem. É o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender o que eu tenho, a papéis de menor qualidade, ou tenho que encerrar a posição obrigatoriamente e comprar no mercado. E isso é que gera o short squeeze. Ou seja, você pega uma pessoa que está numa posição vendida e você aperta ela, por isso squeeze, né? Só que ao invés de ir a 30, pode ir a 40, 50. No caso da GameStop, foi a 500. O que acontece é que quem estava vendido, a maior parte dos casos, eram grandes fundos, especialmente um. E aí, esse pessoal teve que sair comprando, porque a chamada de margem não tinha como garantir. E, na verdade, conseguiu até diminuir um pouco o prejuízo, porque conseguiu empréstimos de outras empresas, a própria Citadel ajudou, né, para diminuir o prejuízo. Porque eles sabiam que em algum momento ia retornar ao mercado, mas a questão toda era quando vai retornar? Talvez pudesse ir a 1.000, talvez pudesse ir a 1.500 e assim por diante. E aí eu aproveito e perguntar para o Alexandre, a mesma questão que eu fiz aí pro Doc. Isso é um sinal de que a gente está em alguma fase final de mercado de alta, ou ainda tem combustível para ir mais? Te deixa preocupado esse tipo de situação, ou foi um fato isolado? Qual é que é a tua percepção, Alexandre? Eu acho que a colocação é importante. A gente tem que entender a GameStop basicamente como uma distorção na situação do mercado financeiro americano. Tá? Então, a gente tem que entender que o mercado volta e meia vai tentar localizar distorções, vai tentar localizar pontos que estão fora de uma curva normal para tentar trazer de volta para a curva normal. Então, literalmente, o que se percebeu? Se percebeu uma situação que foi permitida pelos sistemas de regulação de mercado, e que tu tens uma empresa e que simplesmente tem 150% vendido da empresa.
da quantidade de ações presentes no mercado. Então, isso é um ponto completamente fora da curva. Isso não significa que a GameStop tenha melhorado seus fundamentos. Isso não significa que a GameStop vá se recuperar do enorme buraco econômico em que ela se encontra. Muito pelo contrário, o mais provável é que ela continue caindo. O mais provável é que os preços das ações continuem recuando ao longo dos próximos meses. Só que, isso por quê? Porque quando uma empresa está mal financeiramente, é natural que o preço das ações caiam, né? Isso é o esperado que aconteça, né? Isso não é digamos assim, o natural que uma empresa que esteja apresentando resultados cada vez piores tenha as suas ações se valorizando. Então, o que aconteceu, e o Leandro apontou muito bem isso, o que aconteceu especificamente é, quando você opera vendido, não adianta você acertar a direção que o mercado vai, digamos, estou operando vendido porque eu acho que determinado papel vai cair. Não adianta tu acertar a direção. Se o mercado conseguir fazer um movimento de alta contrário àquilo que você acredita e começar a chamar margem, e essa margem começar a te pressionar para fazer recompras, você vai ser obrigado a recomprar, mesmo que você saiba de pé junto, que você possa jurar pela alma da sua mãezinha lá no céu de que o papel vai cair, você vai ter que recomprar. Foi o que um usuário lá do fórum colocou. Nós podemos permanecer loucos por mais tempo que você pode permanecer solvente, né? Tipo, o seu dinheiro para margem pode acabar, e mesmo que você esteja certo em relação ao preço da GameStop cair, né? Ou aconteceu a mesma coisa em 2008. Muita gente percebeu que aqueles empréstimos subprime iam virar zero, né? Iam virar trash, só que eles continuaram subindo. Então, aqueles bônus continuaram subindo e quem vendeu teve que acabar recomprando porque não tinha dinheiro suficiente para as margens, né? Isso. E esse é o grande X da questão.